Ok, hello people. Vamos começar a nossa aula de hoje de inglês. Então, na semana passada, nós falamos sobre o futuro com will, né? Como usar o will para frases no futuro, inclusive para prever coisas no futuro. Hoje, a gente vai dar uma ênfase nisso e temos atividades com o uso do will, né? Tanto na afirmativa como na negativa e na interrogativa. Então, vamos para o primeiro slide de hoje. Então, eu vou relembrar a questão do will, né? Futuro com will. Então, primeiro, a gente tem que perceber que o will se escreve dessa forma e também pode ser a forma abreviada aqui, né? Então, will desta forma ou desta forma. Então, eu coloquei esses exemplos aqui para você perceber exatamente isso, né? A forma do will. Então, eu tenho aqui, na forma afirmativa, I will be at home tonight. Eu estarei em casa hoje à noite. Lembra que o will está sendo usado para frases no futuro. I will be at home tonight. Eu vou estar em casa hoje à noite. I'll be at home tonight. I'll be, I'll be. Então, essa aqui é a forma contraída do verbo will, do will, né? Will, a forma contraída. Então, é um auxiliar do verbo, né? Então, I will be, novamente aqui, I will be, I'll be. A forma normal e a forma contraída. Outro exemplo aqui, ó. She will travel tomorrow. She will travel tomorrow. Ela viajará amanhã, ou vai viajar amanhã, né? Então, a forma contraída, she'll travel tomorrow. Você viajará, ela viajará amanhã, né? She will travel, she'll travel, né? A forma normal e a forma contraída. O significado é o mesmo. No livro de vocês, está usando muito a forma normal, né? I will be, she will travel, mas também você vai encontrar a forma contraída. E se você encontrar, você já percebe que é a forma contraída do verbo to be. Então, eu tenho a negativa aqui. A forma contraída é a mais usada. Essa forma aqui de cima não é muito usada, principalmente no livro de vocês. Mas eu coloquei só para vocês perceber que existe a forma normal e a forma contraída, que é a mais usada. We will not be at home in the afternoon. Você não vai estar em casa. Desculpa a tradução aqui, né? We will not be. Nós não vamos estar em casa à tarde. Então, a forma contraída, que é a mais usada, we won't be at home in the afternoon. Nós não vamos estar em casa à tarde. E a forma mais usada é a forma contraída, né? Enquanto will é a forma afirmativa, won't é a forma negativa. Outro exemplo aqui, ó. They will not travel anymore. Eles não vão viajar mais, né? They won't travel anymore. Eles não vão viajar mais. Então, a forma contraída aqui, won't, que é a mais usada. Então, sempre use essa forma aqui, want, que aí é a mais usada. Vimos afirmativa, vimos negativa, agora a forma interrogativa. Voltando aqui, só para explicar. Quando a forma é afirmativa, eu uso a pessoa primeiro, depois vem o will, depois o verbo, né? I will be, eu vou estar. She will travel, ela vai viajar. Pessoa, will e o verbo. E o resto da frase. Na negativa é want, né? We, a pessoa, want, depois vem o verbo be. Na forma interrogativa, nós temos uma inversão, né? O will, ele vai começar, ele vai ser antes, na verdade, não vai começar, ele vai ser antes do sujeito. Então, eu tenho, will you be at home this morning? Interrogação. Vai você estar em casa esta manhã? Perceba que o will, ela iniciou a frase porque não tem nenhuma outra palavra interrogativa sendo usada na frase, que a gente vai ver isso embaixo aqui. Então, sempre vai vir antes da pessoa. Will you be? Vai você estar at home this morning? Em casa esta manhã? Então, ela iniciou a frase aqui. Nesse caso de baixo, o will não está iniciando a frase. Por quê? Porque nós temos uma palavra interrogativa aqui, a how.
nós podemos usar palavras interrogativas em perguntas com o eu, né? How, como, é uma palavra interrogativa, assim como when, quando, where, onde, what, o que, why, porquê, who, quem. Então, essas palavras aqui interrogativas, elas podem estar nas frases com o eu, e quando elas estiverem, elas vão iniciar a frase, né? How will they travel? Como eles vão viajar? By train, de trem. Então, ó, primeiro começou com uma palavra interrogativa, depois o will, depois a pessoa e o verbo. Aqui no primeiro exemplo, não tem nenhuma palavra interrogativa, né? Então, começou com will. Will you be at home this morning? Mas como embaixo nós temos uma palavra interrogativa, então começa com ela. How will they travel? Como eles vão viajar? By train, de trem. Então, essa é a forma do will, né? Afirmativo, negativo e interrogativo, né? Que vai iniciar a frase ou vai vir depois de uma palavra interrogativa. Então, vamos para o nosso livro para a gente ver exatamente isso no livro. Então, eu tenho um livro de inglês. Para começar, nós temos um texto aqui que vai exemplificar o uso do will nas frases. Nesse texto aqui, principalmente nas frases interrogativas, porque esse texto aqui é cheio de frases interrogativas, de perguntas, né? Então, percebam aqui, ó. When you grow up, what will you be? When you grow up, what will you be? Quando você crescer, o que vai você ser? Veja que o will vem depois de uma palavra interrogativa, que é what, né? When you grow up, what will you be? Quando você crescer, o que vai você ser? Já na segunda frase, o will inicia a frase, porque não tem nenhuma palavra interrogativa nessa frase aqui, ó. Will you be tall like Dad or short like me? Você vai ser alto como o papai ou baixo como eu? Will you be tall like Dad or short like me? Então, veja que o will iniciou a frase aqui, porque não tem nenhuma palavra interrogativa, como na primeira nós temos what, né? Aqui, what will you be? Então, esse texto aqui está falando sobre uma família, mas principalmente sobre duas pessoas da família. Nós vamos responder as perguntas sobre esse texto daqui. Mas antes, você vai copiar. Primeiro a gente vai responder aqui sobre de quem fala o texto, né? Como eu falei para vocês, falam de uma família, principalmente de duas pessoas na família. Então, diz assim, ó. Quem o autor do poema fala, ou está falando, né? De quem o autor do poema está falando. Temos várias palavras aqui, mas nós não precisamos exatamente traduzir todo o texto para perceber de quem ou de quais pessoas está sendo falado o texto. Por quê? Logo no começo do texto, eu traduzi para você aqui que quando você crescer, o que você vai ser? Então, se a pessoa vai crescer, a pessoa ainda é pequena, é uma criança. Então, esse texto fala sobre uma criança. E outro detalhe aqui, quando eu traduzi a segunda frase, tem assim, ó. Will you be tall like Dad or short like me? Você vai ser alto como o papai e baixo como eu? Então, é uma mãe que está falando, né? Então, ela diz, você vai ser, dizendo para a criança, né? Você vai ser alto como o papai, né? Ou baixo como eu. Então, esse texto está falando sobre quem? Uma criança e uma mãe. Então, nem precisou traduzir todo o texto para a gente perceber isso, né? Então, aqui, ó. De quem o autor do poema está falando? A child, né? A child, children é o plural de child, né? Então, a child, uma criança, a mother, uma mãe. Então, esse texto está falando sobre a child e a mother. Então, faça aí um X aqui, ó, em a child
e a mother. Então, matamos a charada sem precisar trazer todo o texto. Mas agora, aqui nós temos que copiar algumas frases do texto nessas linhas de baixo. Que perguntas o autor faz sobre child's hair, o cabelo da criança? No poema de cima, quais são as perguntas que o autor faz sobre o cabelo da criança, né? Child's hair. É só a gente subir, ver lá no texto. No seu livro também você pode ver. Aqui, ó. Vai ser seu cabelo, né? Will your hair be dark like it is right now? Vai ser seu cabelo preto como é agora? Ou vai ser da cor de âmbar ou castanho, né? Então, essas duas frases aqui, é âmbar, né? Amber é amber em português. Então, vai ser seu cabelo preto como é agora, ou vai ser da cor de amber ou castanho, né? Então, essas duas frases aqui, você vai colocar exatamente aqui, as duas frases, né? Que perguntas o autor faz sobre o cabelo da criança. São aquelas duas frases. Aqui nós temos quais perguntas o autor faz sobre as habilidades esportivas da criança, né? Onde estão essas duas perguntas? Essas duas perguntas sobre as habilidades esportivas da criança. É quando ele pergunta aqui, ó. Will you run fast with agility and grace? Então, vai você correr rápido com agilidade e elegância? Ou vai cair, ou vai ficar atrás em um ritmo mais lento, né? Vai você correr rápido, com agilidade e elegância, ou vai ficar para trás em um ritmo mais lento? Então, essas duas frases aqui, você vai colocar aqui, né? Próxima pergunta. Quais questões, né? Quais perguntas o autor faz sobre os talentos da criança para matemática e línguas, né? E linguagem. Onde é que estão essas duas perguntas? Está aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Vai as palavras vir facilmente, rapidamente, à sua boca e mão? Ou vai a matemática e os números ser seu plano? Então, essas duas frases aqui, você vai colocar lá naquela questão. Opa, foi demais. Aqui, né? Próxima pergunta aqui, ó. O autor pensa que as pessoas amam você pelo que você faz ou pelo que você é? Voltando no poema. Aqui, ó. Não importa o que você escolha, não importa onde você vá, né? Não importa a sua escolha, não importa onde você vá. Você vai sempre entender, né? Você vai sempre entender e saber que você é amado ou amada, não pelo que você faz, mas porque você é especial, porque você é você. Então, respondendo a pergunta aqui, o autor pensa que a pessoa ama você pelo que você faz ou pelo que você é? Pelo que você faz. Então, você vai escrever aqui. People love you for what you are, né? People love you for what you are. As pessoas amam você pelo que você é e não pelo que você faz. Aí tem a última pergunta aqui, ó. Você concorda com o autor? Você concorda com o autor? Yes or no? Você diz I agree, I disagree, eu concordo, eu discordo. Não precisa justificar, só responde yes ou no. Não é isso? Nós temos o livro de atividades. Aqui você vai usar os verbos no box e escrever frases no futuro usando o will para completar, né? Então eu tenho aqui, deixa eu diminuir um pouco. Foi muito agora, né? Então nós temos várias
frases aqui embaixo para você completar com essas palavras aqui que são verbos. Deixa eu aumentar mais um pouco. Eu acho que foi muito. E não quer ficar nem muito nem pouco. Deixa eu aumentar mais aqui. Vamos lá, aumentando. Pronto, acho que agora tá bom. Então, usando os verbos no box, você vai escrever frases no futuro usando o will para completar o texto. Então, como exemplo aqui, ó, I think my ear, eu vou responder essa daqui, para ficar mais claro. Então, I think my ear will be amazing. Olha só como ficou essa frase aqui, ó. Eu usei o will mais um verbo daqui, o verbo be. Coincidentemente, be está no começo aqui, mas esses verbos não tá na ordem aqui não. Você vai ter que procurar qual verbo vai se encaixar em cada linha. Mas coincidentemente o be é da primeira frase aqui, ó. I think my year will be amazing. I think my year will be amazing. Eu acho que meu ano vai ser incrível. Então, eu usei o will e o be, que é um verbo que está aqui. Então, você vai usar esses verbos aqui com will para formar frases, né? Eu acho que meu ano vai ser incrível. E aqui ficaria como? Então, você vai usar o will e mais um desses verbos aqui para completar. O will mais um dos verbos. Na segunda atividade, embaixo, nós temos, imagine que você tem um fim de semana futuro, né? Escuro e mau. Complete com os verbos em parênteses. Aqui, no caso, você já tem um verbo em parênteses. Você vai colocar a negativa do will, né? Qual a negativa do will? Junto com esse verbo que está entre parênteses, né? Vou fazer também o primeiro para você entender aqui, ó. Como é que ficaria essa frase aqui? Want be. Pronto, deixa eu voltar o mouse para cá. Então, vamos lá. Então, como é que ficou essa frase aqui, ó? My weekend will be bad. My weekend will be bad. It won't be good. Meu fim de semana vai ser ruim. Não vai ser bom. Why? Por quê? Because I novamente usa a negativa de will, que é want, e o verbo see. Então, como é que ficou a frase? Because, né? Because I won't see my friends. Porque eu não vou ver meus amigos. Então, como é que ficou toda a frase? My weekend will be bad. Meu fim de semana vai ser ruim. It won't be good. Não vai ser bom. Why? Por quê? Because I want to see my friends. Porque eu não vou ver meus amigos. Então, você vai usar a negativa de will, que é want, mais o verbo que está entre parênteses para você completar essas frases. O terceiro quesito, você vai responder as perguntas com frases curtas. Quais são suas previsões? Então, a resposta é pessoal. Ou você vai dizer yes, I will, ou no, I want. Um exemplo aqui, ó. Você vai passar no seu exame de inglês? Sim, eu vou. Aqui, ó. Will you pass your English exam? Yes, I will. Então, você tem uma frase aqui, uma pergunta, e você vai responder embaixo. Yes, I will, ou no, I won't, né? Will you have problems with your friends tomorrow? Will you have problems with your friends tomorrow? Você vai ter problemas com seus amigos amanhã? Yes, I will, ou no, I won't. Aí você vai responder. Ou de forma afirmativa, yes, I will, ou de forma negativa, no, I won't, né? A aula vai terminar em breve? Yes, I will, ou yes, it will, ou no, it won't.
Então, você vai respondendo cada uma dessas perguntas aqui. Nós temos mais uma atividade aqui embaixo. Faça perguntas usando frases entre parênteses e as palavras interrogativas, que são essas aqui. Lembra que eu falei das palavras interrogativas? Nós temos aqui, ó, when, what, where. Elas vão iniciar a frase, elas vão iniciar a pergunta. Eu vou fazer o primeiro como exemplo e você faz os demais, né? Então, eu tenho aqui, ó, entre parênteses, he e come. Eu vou usar he e come para fazer essa pergunta aqui. A letra A, a pergunta seria o seguinte: quando ele virá? E a resposta aqui, ó, amanhã, tomorrow, né? When ele virá. Tomorrow, amanhã. Então, como é que eu completo essa pergunta aqui? Vamos escrever aqui, ó. When will he come? Voltando o mouse, aqui, ó. When will he come? Tomorrow. Então, eu usei he e come para formar a pergunta. Palavra interrogativa, when, depois vem o will, depois a pessoa, no caso aqui he, e depois o verbo, come. Então, você vai usar essas palavras entre parênteses para formar a pergunta. Sempre vai ser essa ordem, né? A palavra interrogativa, will, a pessoa e o verbo. Então, você vai fazer os demais. Aqui tem how much, que são palavras interrogativas. Nessa quinta atividade, você vai usar essas frases aqui para formar frases embaixo. Esses exemplos no box para formar frases, ou usando will ou usando want. Então, eu posso usar aqui essa última frase aqui, ó, para dar exemplo. Então, eu vou escrever. Eu vou usar essa frase aqui, ó, it rain on Sunday, para formar a primeira frase aqui embaixo, na letra A. Então, eu tenho I think, eu acho, que não vai chover no domingo. Como é que eu escrevo isso? I think, né? It won't rain on Sunday. Então, não é pergunta, não é interrogativa. Ou é afirmativa ou é negativa. Deixa eu botar o mouse aqui. Então, como é que ficou a letra A? I think it won't rain on Sunday. Eu acho que não vai chover no domingo. Então, eu usei o want, né? Eu podia usar o will também. Eu podia dizer, eu acho que vai chover no domingo. Então, no lugar de want, eu podia colocar o will. Eu só dei um exemplo aqui, né? I think it won't rain on Sunday. Então, você vai completar os outros, né? I hope, eu espero. I'm sure, eu estou certo. I promise, eu prometo, né? Então, I'm not sure, eu não tenho certeza que isso vai acontecer. Maybe, talvez, perhaps, né? Possivelmente. Então, você vai usar esse início de frase para completar e formar a frase inteira aqui, usando will ou want. Aí nós temos aqui, né, essa pessoa aqui que é uma vidente, né, uma adivinha, falando com esse rapaz. Ele a procurou para falar sobre o futuro dele, né? Então, ela diz o que aqui? Ó? Eu vejo que você vai gastar sua vida inteira em videogames. Antes de eu continuar a tradução, aqui está perguntando aqui, ó. Está perguntando o seguinte: você acha... Deixa eu aumentar aqui. A pergunta é: você acha que a adivinha, né, a vidente, está predizendo alguma coisa óbvia? Por quê? Você acha que a adivinha está predizendo alguma coisa óbvia? Por quê? Então, vamos lá para o texto, né? Então, ela diz o seguinte para ele aqui, ó. I see you will waste your entire life, né? Eu vejo que você vai, veja will aqui, ó, will. Eu acho que você vai gastar a sua vida toda em videogames. E sim, você vai eventualmente, né,
acessar o nível secreto, provavelmente vai acessar o nível secreto do jogo, né? Então, ela está falando sobre algo óbvio? Sim, sim, responda aqui, ou se não, né? Na minha opinião, sim. Porque ela percebe que ele gosta muito de jogar e que um dia ele vai chegar ao nível secreto, né? Secret level, nível secreto. Então, você dá a sua opinião aqui, o que você acha. Nós temos mais atividades, né? Você vai usar essas palavras para completar as linhas. Cada palavra dessa aqui vai fazer sentido em uma dessas linhas. Na atividade 2 é bem interessante, né? Coisas vão mudar no futuro. Aqui, ó, coisas vão mudar no futuro. Transforme essas frases do passado simples. Está muito grande, não estou vendo o restante aqui. Deixa eu diminuir um pouco. Então, coisas vão mudar no futuro. Transforme essas frases do simple past, do passado simples, para o future, futuro, dizendo como as coisas vão mudar. Agora entendi. Então, vamos lá. Voltando à tela maior aqui. Então, nós temos frases aqui na negativa e afirmativa no passado, e você vai transformar essa frase aqui no futuro, né? Exemplo na letra A. Eu sempre gosto de dar um exemplo para ficar melhor, né? Então, eu tenho aqui, ó. She didn't make her bed in the morning. Ela não arrumou a cama pela manhã. Ela vai arrumar à tarde. Como é que fica? Ela vai arrumar à tarde. Eu uso o quê? O will, né? Para dizer isso. Então, she didn't make, aqui, ó. She didn't make her bed in the morning. Ela não arrumou sua cama pela manhã. Ela vai arrumar à tarde. She will make her bed in the afternoon. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó. She didn't make her bed in the morning. She will make her bed in the afternoon. Ela não fez, né? Não arrumou sua cama pela manhã. Ela vai arrumar à tarde. Então, eu usei will e make, o próprio verbo da frase aqui, né? Ela não arrumou, ela vai arrumar. A mesma coisa fazer com a letra B, C e D, né? No caso, quando o verbo estiver no passado, você vai colocar ele normal no presente, né? Antes de colocar o will. Então, play aqui vai ficar play, sem o ED. Só é o passado, o verbo see, né? S-E-E. Então, aqui não vai ficar só, will só, vai ser will see, né? She saw her boyfriend at the weekend. Ela viu seu namorado no final de semana. Como é que eu digo? Ela vai vê-lo amanhã, né? Que é vê-lo, né? Him, tomorrow. Então, a frase está no passado, você vai colocá-la no futuro usando o will e o verbo já está na própria frase aqui. Lembrando, aqui tem que ter o ED e aqui no lugar de só vai ser see. S-E-E. Então, I didn't eat any meat yesterday. Eu não comi nenhuma carne ontem. Eu vou comer hoje. Então, eu vou comer. Como é que fica aqui? Usando it como verbo. Na terceira atividade, nós temos aqui, ó. Olha o calendário. Vamos supor que hoje é 18 de março. Aqui é 18 de março, né? Complete com expressões do futuro. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Vamos ver se vai, né? Só quero um pouco. Mas quando eu peço um pouco, ele vai muito. Então, vamos lá. Eu tenho um calendário aqui. Hoje é dia 18. E eu vou formar frases aqui, né? Eu vou colocar datas aqui. Então, deixa eu aumentar. Agora eu posso aumentar para dar o exemplo aqui. Então, what day is it tomorrow? What day is it tomorrow? Que dia vai ser amanhã? Se hoje é 18 aqui, ó, March 18th. Se hoje é 18, amanhã vai ser 19. Então, what day is it tomorrow? What day is it tomorrow? Que dia é amanhã? Aí eu vou escrever que dia é amanhã.
Aí eu vou escrever March, né? E o TH. Esse TH é depois de 19, né? Tá aqui. Então eu tenho What day is it tomorrow? What day is it tomorrow? March 19th. Que dia é amanhã? 19 de março. Se hoje aqui é 18, amanhã é 19. Então, what day is it next Saturday? Que dia vai ser o próximo sábado? What day is it Thursday next week? Que dia vai ser quinta da próxima semana? Que dia vai ser daqui a 10 dias, daqui a 3 anos? Aí você vai colocar essas datas aqui, olhando para o calendário. Nós temos mais atividades. Então, faça perguntas sobre essas respostas. Eu tenho aqui uma resposta, né? Cada letra tem uma resposta. Só falta você colocar a pergunta dessa resposta, né? Então, eu tenho aqui, yes, I hope she will be happy. Yes, I hope she will be happy. Sim, eu espero que ela vai ser feliz, né? Então, qual seria a pergunta aqui? Ó? Sim, eu espero que ela vai ser feliz. Qual seria a pergunta para essa resposta, né? Você tem a resposta, precisa formar a pergunta, usando sempre o will, né? Como é que fica? Will she be happy? Né? Will she be happy? Ela vai ser feliz? Yes, I hope she will be happy. Sim, eu espero que ela seja feliz. Então, você tem a resposta e você vai formar a pergunta, lembrando que o will inicia a pergunta, a menos que tenha uma palavra interrogativa, como who, what, where, when. Lembra que eu expliquei isso? Voltando ao mouse e adiantando a página, né? Adiantando aqui. Bom, no final você tem um desafio da Unicamp de São Paulo. Você responde esse desafio e é a última atividade que nós temos hoje. Depois nós temos um resumo sobre o futuro, né? Future, na forma negativa, na forma interrogativa e na forma afirmativa. Então, paramos por aqui. Até a próxima aula. Bye, bye!